Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal Transcendência. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema que algumas pessoas têm pedido, um tema complexo, um tema um tanto quanto longo também, né? Então hoje nós vamos falar sobre o druidismo. Vamos entender as origens, o desenvolvimento, as principais ideias, etc. E se você gosta do nosso canal, não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar os vídeos, de comentar. E se você tem interesse por maçonaria, por maçonologia, não deixe de olhar a nossa página lá da Hotmart, onde você encontrará as minhas obras mais recentes sobre o tema. Os links estarão aqui na descrição deste vídeo. E se você quer este livro aqui, o livro físico, Curso Elementar de Maçonologia, o meu e-mail também estará na descrição deste vídeo. Você me manda um e-mail com seus dados postais, o seu CEP, eu faço o cálculo do frete, envio para você os dados bancários, você deposita, me avisa e eu envio para você o livro pelo correio. Caso você queira o livro autografado, basta você me avisar, eu autografarei com muito gosto, caso você queira o livro autografado em seu nome ou no nome de outra pessoa a quem você queira presentear, ok? E não se esqueçam também que nós temos a nossa página lá no Apoia-se. Então, se você gosta do nosso canal, se você acha que o nosso canal é interessante, que o nosso canal traz um conteúdo que seja útil a você, então não deixe de nos apoiar lá através da nossa página do Apoia-se. É muito importante para todo canal como o nosso, que é um canal de pesquisa, um canal que necessita de material de pesquisa, que necessita de equipamentos e tudo mais, é importante que nós tenhamos algum tipo de apoio financeiro. Então não deixe de nos apoiar com qualquer quantia. Também o link para a nossa página no Apoia-se estará aqui na descrição deste vídeo, ok? Então vamos começar o nosso tema, porque como eu disse é um tema longo, um tema complexo também de se estudar, né? Mas que é bastante interessante, bastante instigante. Então, o druidismo, como é conhecido, né, hoje, o druidismo ele é um movimento religioso moderno que tem procurado reviver os ensinamentos e as práticas dos antigos druidas celtas. Ok, quem eram os druidas celtas? Os druidas eles eram membros da casta religiosa de alguns povos celtas da Europa Ocidental. Então, pouco se sabe, né, sobre eles, pois esses druidas eles consideravam que manter registros escritos era um tabu. Então eles não registravam os seus ensinamentos por escrito, nem os seus ritos, então tudo era oral, né? Então, sendo assim, o que se sabe sobre os druidas provém de antigos autores gregos e romanos, bem como de missionários e cronistas cristãos. E se juntar esse material todo, o material dos autores gregos e romanos e o dos missionários e cronistas cristãos, nós vamos preencher ali no máximo algumas dezenas de páginas. E provavelmente os druidas eram sacerdotes dos celtas, né? Embora haja dúvidas até sobre isso. Por quê? Porque nenhum autor antigo se refere a eles como sacerdotes, né? Então eles aparecem ali nos relatos historiográficos, mas em nenhum momento eles são classificados como sacerdotes, né? Apesar de as funções que são atribuídas a eles serem funções tipicamente sacerdotais. Então provavelmente os druidas eram sim os sacerdotes. E segundo os autores, também os autores gregos e romanos, os druidas eles eram isentos de impostos e de serviço militar, que também é uma outra característica aí das castas sacerdotais, né? Os ensinamentos dos druidas, como eu disse, não eram registrados por escrito, né? Eles eram contidos em versos que tinham que ser memorizados por seus alunos, né? E aí é interessante porque alguns alunos levavam até 20 anos para concluir essa tarefa de memorização dos ensinamentos através dos versos. Os druidas eles eram divididos em 3 classes, né? Eles eram os vates, que eram os que praticavam os oráculos e estudavam a natureza,
os bardos, né, cuja poesia e a música formaram a memória viva da cultura celta, e os druidas propriamente ditos, que davam aulas a estudantes e supervisionavam ali os ritos que eram feitos aos deuses, né? E não se sabe de fato se essas divisões, né, se esses grupos ou essas classes eram níveis de iniciação, como a maioria dos grupos druidas modernos tem imaginado, ou se na verdade essas divisões eram simplesmente especializações ocasionais, né? Os druidas da Gália e da Inglaterra, eles sofreram também perseguições ali nos tempos romanos, né, porque eles eram identificados como possíveis líderes de revoltas contra Roma. E na Irlanda e na Escócia, onde eles nunca se submeteram ali ao controle romano, as tradições druidas elas floresceram até o advento do cristianismo e se mantiveram ali, né, bastante tempo até depois do advento do cristianismo naquela região. Apesar disso, parece mais ou menos claro, segundo o que se consegue apurar aí através dos documentos históricos, que por volta do ano 800 da Era Comum, o druidismo ele já não existia mais em sua forma original ali na região, né? Então o druidismo ele floresce até antes do advento do cristianismo na região, depois ele se mantém durante um tempo e já por volta do ano 800 já não existia mais em sua forma original ali no mundo celta, né? Parte do folclore druida ele sobreviveu nas antigas tradições poéticas e acadêmicas nativas de Gales, da Irlanda e das Highlands escocesas, né? Então é interessante essa visão geral, porque se vê que é praticamente uma cultura, uma tradição que foi, digamos assim, submersa por outra, né? Que foi absorvida por outra e, na verdade, essa tradição, né, druida, ela acaba sendo absorvida pela tradição cristã celta, né? E, obviamente, como todo povo antigo e como toda cultura que acaba por desaparecer, né, os druidas eles foram envolvidos ali com frequência e desde cedo nas especulações dos ocultistas, né? Então há diversas especulações sobre o tema druidas. Então se diz que Pitágoras teria estudado com os druidas de Marselha, né, ou vice-versa, que eles teriam ligações com o continente perdido da Atlântida, né, com o Egito Antigo, etc. Então haveria ali né, uma série de especulações em relação aos druidas. E a maioria das organizações druidas, né, embora não todas, e aí eu já estou me referindo aqui às organizações druidas modernas, né, do druidismo, então a maioria das organizações druidas, embora não todas, elas alegam descender dos antigos druidas, né? Só que na verdade o novo druidismo, né, ele começa em algum momento ali do século XVIII. Então há especulações de que o John Toland foi um escritor e um filósofo irlandês. Ele nasceu em 1670 e faleceu em 1722. Então se especula, por exemplo, que o John Toland ele teria organizado um coven druida em 1717 em Londres, né? E, aliás, para os maçons, data e local bastante sugestivos, né? 1717, Londres, né? Um outro traço ali do druidismo no século XVIII seria o William Stickley, né? William Stickley, que nasceu em 1687 e faleceu em 1765. Então William Stickley ele teria
com seus amigos lá na Sociedade de Antiquários, realizado estudos detalhados nas regiões ali de Stonehenge, Avebury e outras ruínas megalíticas, né? E o Stickley ele estava convencido de que os antigos druidas não tinham sido apenas os construtores desses sítios, mas também herdeiros de uma revelação proto-cristã que teria sido transmitida pela família de Noé, né? Então ele e diversos escritores do gênero incentivaram outros a explorar ou a inventar tradições druidas. Uma dessas criações foi a Ancient Order of Druids, AOD, ou Antiga Ordem dos Druidas, que foi fundada lá em 1781 em Londres, pelo carpinteiro inglês Henry Hurley. E essa ordem ela foi baseada na maçonaria, né? A AOD, né, ela usava elementos da tradição druida para preencher o sistema padrão das lojas. E um outro movimento, a United Ancient Order of Druids, Antiga Ordem Unida dos Druidas, esse movimento ele foi fundado em 1833 e tornou-se uma organização de porte respeitável, especialmente nos Estados Unidos, né? E aí houveram vários ali outros movimentos, né? Então um outro movimento druida do século XIX foi criado pelo polímata galês Edward Williams. O Edward Williams ele nasceu em 1747 e faleceu em 1826. E o Edward Williams ele usava o nome artístico de Iolo Morganwg, né? Morganwg é um nome galês e ele produziu ali poesia, ensaios e rituais que, segundo ele dizia, teria herdado das tradições bardas da sua Glamorganshire natal, né? A terra dele se chamava Glamorganshire e ele diz que recebeu lá da sua terra natal essas traduções de bardas, né? Hoje acredita-se que a maior parte desse material tenha nascido da imaginação fértil do próprio Williams, mas o seu conhecimento das tradições e da literatura galesa com certeza permitiu que ele enxertasse ali com eficiência as suas criações nas Eisteddfoda. Né? Eisteddfoda seriam os covens ou as assembleias bardas galesas, onde seus rituais e simbolismos são usados até hoje. Aliás, o seu livro, que foi publicado póstumamente, né, o Bardas, foi publicado em 1862, que é uma coleção de manuscritos sobre tradições bardas e celtas, exerceu aí por mais de um século um impacto bastante importante sobre o druidismo, né? E o exemplo e os textos do Williams, eles geraram uma bem-sucedida organização druida que foi sediada lá em Pontypridd, né? Pontypridd, né? Em galês, que é liderada sucessivamente ali pelos arquidruidas Methir Morganwg, né? Que na verdade o nome dele é Edward Davis, e Moyen, que é o Owen Morgan, né? Eles adotam nomes em galês, em galego, né? Então Methir Morganwg e Moyen, né? Que na verdade o Edward Davis, nomes civis, né? Edward Davis e Owen Morgan. E os neodruidas ali de Pontypridd, eles foram muito influenciados por teorias fálicas, né, da religião, que alegam que toda a religião era na verdade uma adoração da força vital em sua forma sexual. E outras influências também aconteceram ali. Então, por exemplo, vieram ali influências sobre o movimento druida de outros pontos, né, do cenário ocultista. Então, no início, por exemplo, do século XX, né, houve ali o colapso da ordem hermética da Aurora Dourada, e isso fez com que muitos ocultistas ingleses procurassem outras organizações onde eles pudessem trabalhar. Então, grande parte deles se afiliou a alguma ordem druida. E essa migração levou
ao nascimento de novas ordens, druidas que eram ordens sincréticas, né, durante o século XX. Então teve ali a ordem cabalística dos druidas e a antiga ordem dos hermetistas druidas, né, ambas ativas em Londres ali entre as duas guerras mundiais. E o movimento neopagão, né, que surgiu no mundo ocidental ali após a Primeira Guerra Mundial, foi outra influência importante no druidismo, né? Então tinha o Woodcraft, né, que é o movimento pelo retorno à natureza, voltado para os jovens, né, criado pelo escritor naturalista canadense Ernest Thompson Seton. Né, ele teve um impacto bastante grande a partir da década de 1920. E ordens druidas posteriores, como a Order of Bards, Ovates and Druids, ou Ordem dos Bardos, Vates e Druidas, receberam vários membros saídos ali do movimento Woodcraft. Com a ascensão da Wicca, houve também uma mistura diferente de paganismo, ali do novo paganismo, né, da Wicca, com o druidismo. Então houve ali um novo destaque à imagem da deusa nos círculos druidas. Bom, e em outros países, né? Nós falamos até agora dos países ali celtas, né? Irlanda, Escócia, Inglaterra e tudo mais. Então vamos tentar entender também como é que o druidismo se espalhou ali em outros locais. Então na França, por exemplo, o druidismo ele estabeleceu raízes bem cedo. A Bretanha, né, era uma nação celta, uma nação celta que hoje faz parte da República Francesa. E a Bretanha ela tinha ordens druidas desde 1855, quando um ramo que nós já citamos lá do Eisteddfod, né, Eisteddfod galês, ele se organizou lá nessa região francesa da Bretanha. E a antiga Ordem Unida dos Druidas, que também nós já citamos, chegou à França em 1869. E a primeira organização druida francesa, né, nascida e criada por franceses, a Igreja Druídica e Nacional, foi fundada em Paris em 1885. E desde da Segunda Guerra Mundial, né, do final da Segunda Guerra Mundial, o cenário druida francês mostrou-se ativo, com centenas de grupos de diversos tipos, né, alguns relacionados com as tradições druidas inglesas e outros completamente domésticos, ou seja, outros completamente franceses mesmo. Nos Estados Unidos, as organizações druidas elas surgiram na década de 1780. E tanto a antiga Ordem Unida dos Druidas como os druidas de Pontypridd, eles mostraram-se presentes ali. Uma das organizações druidas dos Estados Unidos mais influentes, né, do século XX começou como uma piada. Né? Então eram estudantes ali do Carleton College, em Northfield, em Minnesota, que eram obrigados a comparecer a serviços religiosos cristãos. E aí, para não comparecer a esses serviços, eles organizaram a Reformed Druids of North America, né, os druidas reformados da América do Norte, como um protesto irônico lá no ano de 1963. E a exigência do comparecimento obrigatório aos serviços religiosos cessou, né, já que eles eram membros de uma organização não cristã, mas vários membros decidiram levar a sério a brincadeira e a organização existe até hoje. Uma ramificação, né, da DRAN, né, Druidas Reformados da América do Norte, chamada Os Novos Druidas Reformados da América do Norte, transformou a abordagem da DRAN em uma organização de tipo neopagã, mas não atraiu muitos membros. Em 1983, o antigo arquidruida dos Novos Druidas Reformados da América, né, o Isaac Bonewits, o Isaac Bonewits nasceu em 1949 e faleceu em 2010, ele fundou um grupo mais popular dentro dessas mesmas linhas, chamado de R.M. Dryocht Fey, né, R.M. Dryocht Fey, que se tornou um dos grupos mais influentes ali
dos Estados Unidos. Bom, em 1980 e 1990, né, as décadas de 1980 e 1990 foram décadas que viram uma verdadeira explosão de novos grupos em todos os ramos do chamado neopaganismo. E o druidismo ele não foi exceção. Nessas décadas surgiram ali muitas organizações druídicas, né, mas muitas desapareceram pouco tempo depois da sua fundação. Algumas, no entanto, existem até hoje e produziram bastante material. Esse material é bem interessante para quem quer pesquisar aí sobre o tema. E como é fácil deduzir, né, até pela diversidade aí das organizações, é impossível falar em uma prática ou um ensinamento druida típico. Né? As diversas organizações elas discordam, às vezes de forma violenta, como é bem típico, aliás, entre os grupos que vivem falando de fraternidade, de tolerância, de igualdade, etc., sobre a natureza do druidismo. Cada organização venera uma coisa, né? Umas se interessam por megalitos, linhas Lai e outros enigmas, enquanto outras consideram tudo isso como dissociado do druidismo. Os rituais dentro dessas organizações variam, né? Variam de oferendas de cerveja e prata aos deuses, né? Até serviços religiosos ali que são vagamente unitários, né, ou unitaristas, né, nos quais trechos de diversos livros são lidos e um cálice de uísque é passado de mão em mão como se fosse uma comunhão. Né. E há também grupos que adotam cerimonial aparentemente hermético, né, com invocação a poderes dos guardiões dos elementos, e onde todos usam ali uns mantos brancos voaçantes, né, enquanto entoam palavras mágicas. Com certeza, isso aí tem aquela influência que nós falamos ali da ordem hermética da Aurora Dourada. E os estudiosos das tradições celtas, eles tendem a menosprezar essas modernas organizações druidas, né? Mas como objeto de estudo, o druidismo é bastante interessante, né? Porque foi um dos primeiros movimentos de restauração das tradições pré-cristãs. Então tem aí quase 300 anos de história própria. 300 anos, né, se nós formos contar lá o que eu falei no começo, né, do Toland, né, 1717, já tem mais de 300 anos. Né? É que aquilo ali não é comprovado documentalmente, né? É uma hipótese, né? Mas se nós considerarmos aquela hipótese como possível, então nós podemos dizer que é um movimento que tem mais de 300 anos. Né? Bom, obviamente que do ponto de vista tradicional, a tentativa de recriar algo extinto há muito tempo não é uma tentativa legítima. Né? Como eu disse no começo do vídeo, a tradição céltica ela foi absorvida pelo cristianismo celta no primeiro milênio, né? Então nós falamos aqui que já no ano 800 da Era Comum já não havia druidismo propriamente dito, né? E que, portanto, a tradição céltica ela foi absorvida pelo cristianismo celta, né? Então os resíduos dessa tradição elas estão conservadas no cristianismo celta, bem como em certas manifestações folclóricas, literárias e poéticas locais. Né? Bom, falei muito, né? O vídeo ficou enorme. O tema tem muita coisa para ser falada mesmo. Eu tentei resumir ao máximo nesse vídeo, né? Juntei o máximo de informação possível a ser transmitido num vídeo relativamente curto e espero que tenha atendido aí a expectativa dos assinantes que pediram para que eu falasse algo sobre o druidismo. Então, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo e de continuar aí nos acompanhando no canal. Se você ainda não é inscrito, gostou, não se esqueça de se inscrever.
Como eu disse, as informações sobre os livros estarão na descrição desse vídeo, e até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e até muito breve. Tchau!